Olá, pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, professora de Ciências Humanas do Pré-ENEM, e hoje eu estou aqui para falar de dois conceitos muito importantes. Provavelmente você já ouviu falar em democracia, não é mesmo? Ou até mesmo em autoritarismo. Mas você sabe distinguir esses dois conceitos? Você conseguiria analisar as características de cada um desses conceitos? Então, são temas bastante atuais, né, que todo momento nós vemos na mídia discussões a respeito principalmente da democracia. Mas então, nessa aula, nós vamos falar, né, um pouco mais sobre as origens da democracia, as suas características, diferenças entre democracia direta e indireta e, claro, fazendo um contraponto com o autoritarismo, citando alguns dos regimes autoritários ao longo da história. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos analisar a origem da democracia. Democracia, etimologicamente, significa um governo da massa, um governo de muitos, sendo característica a soberania pertencente ao povo. A gente tem essa ideia de democracia porque, principalmente no período de eleições, ela é bem lembrada. Justamente pela ideia de que você tem poder de voto, você participa das decisões políticas. Mas, se a gente voltar na história e for analisar, a democracia ela tem uma origem muito diferente. Quando a gente fala em democracia do tempo antigo, do tempo clássico, a gente está falando de uma democracia que surge em Atenas e onde nós tínhamos uma limitação, digamos assim. Por quê? Porque na polis, né, Atenas, nós tínhamos uma distinção de quem era considerado cidadão e que poderia exercer essa democracia. A gente entende hoje que ser cidadão é participar de uma sociedade, é ter direitos e deveres. Porém, no período da Grécia Antiga, nós tínhamos uma limitação ao cidadão, que era somente o homem que nascesse em Atenas que poderia participar. E outra grande diferença dessa primeira ideia de democracia era a democracia direta. Hoje a gente sabe que nós temos uma democracia indireta, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, na qual nós escolhemos representantes e eles que tomam as decisões pela gente. Já na Grécia Antiga, as próprias pessoas se reuniam e tomavam as decisões todas juntas, né? Exercendo essa ideia mais prática do que é ser democrático e do que é soberania popular. Mas vale lembrar que havia exclusão ainda de muitas pessoas nessa primeira análise do que é democracia. Então, aqui nós temos essa espécie de mapa mental para que vocês entendam. Lá em cima nós temos o significado de democracia, nós temos aqui a ideia de que cidadãos atenienses eram limitados e nós temos uma análise aqui muito interessante do que é política e democracia, que foi feita por Aristóteles, onde ele fala sobre o animal político, dizendo o seguinte: a cidade é uma daquelas coisas que existem por natureza e que o homem, por natureza, é um ser político. Aquele que, por natureza e não por acaso, não tiver cidade, será um ser decaído ou sobre-humano. Essa é a ideia de que, a partir do momento que nós temos a formação das polis na Grécia Antiga, nós vamos ter também a origem do que é política. E a política ela vem associada a essa ideia de democracia. E assim também a gente começa a analisar o conceito de ética, que em sua reflexão ela vem indissociável do que é política. Então aqui nesse contexto, na Antiguidade Clássica, quando nós falamos da Grécia e de Atenas particularmente, a gente dá essa análise política muito maior. Então, a democracia surge justamente nesse momento político, na qual nós temos a formação das cidades, mas ainda percebemos que há uma limitação a essa ideia de política e democracia, quando nós colocamos classes sociais que tinham direitos enquanto outras não. Então, nesse processo democrático antigo, nós tínhamos a exclusão das mulheres, dos estrangeiros e, claro, dos escravizados que não tinham participação política. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós entendemos que a democracia surge justamente com a união, com a cidade. E a cidade surgindo, segundo Aristóteles, nós temos animais políticos surgindo. E nesse momento, então, nós temos o surgimento da democracia ainda com pequenas limitações, que ao longo dos processos históricos, nós vamos ver várias mudanças acontecendo e esse conceito vai se ampliando. Ok? Continuando. Aí aqui, né, para a gente analisar melhor, a gente vai para o conceito mais puro do que é democracia. Então a gente sabe que é um governo que vem do povo. Mas aí quais são os princípios fundamentais dessa democracia? Primeiramente, a liberdade dos indivíduos perante os representantes políticos. E vocês vão ver, se vocês voltarem na história, analisarem todos os fatos históricos, vocês vão entender que isso nem sempre acontecia.
para chegar-se ao ideal de democracia atual da nossa sociedade, várias reformas, movimentos, revoltas, revoluções aconteceram. Continuando, além da liberdade do indivíduo, tem que haver também liberdade de opinião, você tem que ter uma expressão da vontade política, um acesso à informação, liberdade de imprensa, principalmente igualdade por direitos e, claro, alternância de poder conforme os interesses dos cidadãos. Então, você percebe que o conceito de democracia ele é bastante complexo. E, claro, tem que se analisar esse conceito ao longo de toda a história para você perceber as suas mudanças. E, claro, a gente está falando de democracia quando nós colocamos o poder do povo, a ideia de liberdade, de igualdade, já num contexto mais contemporâneo, no contexto atual. Então, passou por modificações ao longo dos processos históricos e chegamos a esse ideal de democracia. Ok? Continuando, então, a gente vai para as distinções, principais distinções de democracia que eu já citei anteriormente. A primeira delas é a democracia direta. O que significa a democracia direta? Bom, ela é caracterizada principalmente pela ideia do voto direto, onde as decisões políticas são tomadas diretamente pelo cidadão que expressa sua opinião sem intermediários. O grande exemplo disso foi no surgimento da democracia lá na Grécia Antiga, em Atenas, na qual as pessoas, os chamados cidadãos atenienses, conseguiam votar diretamente. E esse sistema, ele não é comum, não é o que existe no Brasil hoje. E ele só é praticável em comunidades minúsculas e fechadas em si mesmo. Então, o que diz a nossa Constituição acerca disso? Bom, ela prevê que o povo poderá exercer democracia direta de 3 maneiras, havendo plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, assim, nós não utilizamos esse tipo de democracia, mas ela já foi utilizada ao longo do tempo por sociedades menores ao longo da história. Então, ela vai se modificar para a característica atual que nós temos hoje, que é a indireta, e esse é o nosso ponto de foco aqui maior para entender a democracia na sociedade brasileira. Bom, a indireta ou representativa é um sistema na qual as decisões não são tomadas diretamente pelo cidadão. Cabe ao cidadão escolher os seus representantes através do voto. E esses representantes terão, então, que decidir para que você tenha a conquista de direitos ao longo do tempo. E vale destacar aqui que essa democracia direta, ela acontece no Brasil, principalmente baseado na ideia da repartição de poderes. Veja bem, quando a gente volta um pouquinho na história e vamos lá para o período do Antigo Regime, no período pré-Revolução Francesa, a gente vai ter o surgimento de ideias iluministas que focavam principalmente em liberdade e igualdade. E nesse sentido a gente foca muito em Montesquieu, que foi um filósofo iluminista que escreveu sobre a divisão de poderes. Ele observou a sociedade absolutista, ou seja, uma sociedade na qual você tinha um rei que comandava tudo, que mandava na sociedade, sem abertura política para o povo, e ele percebeu o seguinte: e se nós dividíssemos esse poder em 3 esferas para que nenhum desses poderes se tornasse autoritário? E se nós dividíssemos e colocássemos representantes em cada esfera de poder para que nenhum deles se transformasse em um poder autoritário, um poder absolutista. Então, essa ideia de Montesquieu, que surge antes da Revolução Francesa, ela vem justamente com esse ideal de garantir a democracia. E esse sistema de tripartição de poderes existe até hoje em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil. E se você observar aqui na imagem, nós temos uma representação aqui direta para que vocês entendam melhor, que era o poder executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, nós temos o legislativo, que pode ser representado por deputados federais, estaduais, senadores e vereadores, cada um em esfera federal, estadual e municipal. No executivo, nós temos o presidente, os governadores e os prefeitos na esfera municipal. E o judiciário serve, então, aí para fiscalizar os outros poderes, seria o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Então, assim, na ideia de tripartição de poderes, o povo escolhe esses representantes e esses representantes vão cuidar de uma parte específica do poder político de cada país, ou de cada esfera, seja federal, estadual ou municipal. Então, essa ideia que foi propagada lá por Montesquieu no período do Iluminismo vai gerar uma mudança na sociedade atual. Então, a ideia é divide o poder,
colocam uma função para cada uma dessas esferas de poder para que elas fiscalizem entre si e não exista aí nenhum autoritarismo por parte de nenhum. Então, essa ideia, ela surge justamente para manutenção da democracia. Então, o povo escolhe os representantes dessas esferas de poder e esses representantes, então, cuidarão dos interesses do povo. É por isso que, quando nós temos período de eleição, sempre fala-se em democracia, porque é nesse momento que você elege quem vai lhe ajudar, quem vai defender os seus direitos. Ok? Continuando. Aí, no Brasil, nós tivemos vários momentos históricos. O Brasil passa por várias fases na qual nós vamos conseguir mesmo a democracia a partir lá dos anos 80, quando nós temos o fim da ditadura militar no Brasil. É quando é instaurada a Constituição de 1888 e nós temos uma ampliação muito grande dos direitos da população. Até então, o Brasil passa por várias fases aí onde nós não temos essa democracia garantida. Então, olha só, depois de 20 anos de ditadura, iniciou uma transição democrática com eleições livres. Porém, a eleição, como nós conhecemos hoje, só vai acontecer em 1989, na eleição do Fernando de Collor de Mello. Então, assim, o Brasil passa por várias fases e a democracia só se consolida de fato a partir dessa Constituição de 1888, que garante uma ampliação de direitos que historicamente não eram garantidos a várias pessoas. Tá? Então, a democracia no Brasil passa por fases e se consolida nesse momento histórico. Ok? Tranquilo, então, o conceito de democracia? Então, nós passamos para um contraponto. E o que seria o autoritarismo? Seria um oposto de democracia? Vamos ver, então, o seu conceito. O autoritarismo é um sistema político caracterizado pela concentração de poder em uma autoridade central, com limitações mínimas à autoridade e pouco ou nenhum espaço para participação política popular. Nós vimos, então, que a democracia é caracterizada, aliás, a democracia consiste no poder do povo. E aqui a gente está falando o quê? Que o autoritarismo é um regime concentrado na mão de uma única pessoa. Isso já vem como um contraponto à ideia de soberania popular. Continuando, esse regime distingue-se da democracia, onde o poder é distribuído e não há participação ativa e significativa, e há mais participação ativa e significativa dos cidadãos. E o do totalitarismo, que vai além do autoritarismo a buscar controlar todos os aspectos da vida pública e privada dos cidadãos. Então, o autoritarismo não pode ser considerado totalitarismo. Totalitarismo vem com características mais firmes e mais fechadas em relação ao sistema de governo. Então, vamos ver quais são as características dos regimes totalitários. Os regimes totalitários, eles apresentam características que se tornam um regime também autoritário. Primeiramente, o militarismo, a ideia de um líder, um poder político centrado nesse líder, um partido único, o terror, a perseguição política, a propaganda ideológica enviesada para garantir que a população continue ligada a esse poder político, uma ideologia dominante, uma repressão contra os inimigos e, claro, o cerceamento da liberdade. Então, a democracia, como surge, ela vem com a ideia de liberdade, de igualdade e soberania popular. Já o autoritarismo, bem como o totalitarismo, ele já vem no oposto, É uma política de governo na qual nós temos uma repressão muito forte e um poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, o que vem em oposição à ideia da tripartição de poderes que vocês viram anteriormente. Então, essa ideia do totalitarismo, ele vem justamente falar sobre um poder que é limitado, um poder que fica somente na mão de poucas pessoas. E ao longo da história, nós tivemos vários governos que se representaram dessa forma, principalmente ali no chamado Antigo Regime, com o absolutismo. Então, a ideia de democracia, ela surge na atualidade, tentando se opor a esse autoritarismo. E regimes totalitários, nós temos alguns exemplos ao longo da história, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Então, ao longo do tempo, nós tivemos também essas tentativas e essas buscas por democracia, certo? E aqui, para finalizar a ideia de democracia, eu trouxe uma visão muito interessante de uma filósofa muito importante do século XX, que é a Hannah Arendt, que ela vai escrever um livro sobre as origens do totalitarismo, inserida num contexto na qual nós estamos falando da perseguição feita pelos nazistas aos judeus e todas as características desses regimes totalitaristas. Ela vai dizer o seguinte:
A diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias do passado está no uso do terror, não como meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como um instrumento corriqueiro para governar as massas perfeitamente obedientes. O terror, como os conhecemos hoje, ataca sem provocação preliminar e suas vítimas são inocentes até mesmo do ponto de vista do perseguidor. Esse foi o caso da Alemanha nazista, quando a campanha de terror foi dirigida contra judeus, isto é, contra as pessoas cujas características comuns eram aleatórias e independentes da conduta individual específica. O estabelecimento de um regime totalitário requer a apresentação do terror como um instrumento necessário para a realização de uma ideologia específica. E essa ideologia deve obter a adesão de muitos, até mesmo da maioria, antes que o terror possa ser estabelecido. O que interessa ao historiador é que os judeus, antes de se tornarem as principais vítimas do terror moderno, constituíam o centro de interesse da ideologia nazista. Então aqui ela faz uma análise sobre o terror, sobre o autoritarismo e o totalitarismo, baseado na sua visão sobre o regime nazista, principalmente em sua política de repressão contra os judeus. E um detalhe importante que ela coloca aqui é que o autoritarismo, o terror, ele só se aplica quando há uma adesão da maioria. Então, assim, para conseguir se instaurar e instituir um poder autoritário, um poder totalitarista, como aconteceu na Alemanha, por exemplo, foi necessário uma adesão do povo. É aqui que entram os mecanismos de controle, a ideologia, a censura, a propaganda, justamente para tentar legitimar esse tipo de governo. Então, aqui estão as principais características desses dois conceitos muito importantes e você tem que saber distinguir e analisar, porque é muito importante para que você faça essa reflexão sobre a sociedade. Até a próxima aula.